amigo, olá minha amiga! E hoje sextou hoje com S de simplificar. É isso mesmo, por isso que eu estou gravando esse vídeo dessa tomada aqui, para simplificar. Antes feito do que perfeito, tá certo? E o cliente às vezes espera isso de você, tá bom? Seja simples, às vezes a gente quer inventar a roda com o cliente e não faz o menor sentido para ele. A única coisa às vezes que ele busca é a clareza das nossas ações, é a clareza dos negócios que a gente faz junto com ele. A gente precisa aprender a simplificar. É isso mesmo, aprender a simplificar. Parece um absurdo o que eu estou falando, né? Mas hoje em dia a gente está tão a par, tem tanta coisa diferente acontecendo, tem tanta conectividade acontecendo, tem tanta internet acontecendo, que às vezes a gente esquece da proximidade, às vezes a gente esquece das visitas, às vezes a gente esquece daquele telefonema gostoso, né? Que tem toda sexta-feira. Sexta-feira é um dia fantástico para você ligar para o cliente, que ele tá bem de boa, tá bem tranquilo, e é uma ótima oportunidade da gente bater papo com ele. E aí eu vou passar para vocês aqui 5 dicas de coisas simples que a gente precisa fazer para ajudar o cliente no dia a dia, tá certo? A primeira coisa é ajudar o cliente a tomar as melhores decisões. A gente precisa ter esse entendimento de ajudar o cliente a tomar as melhores decisões, ter paciência ao falar com o cliente, ter o entendimento do cliente, ter calma para a gente atender o cliente da melhor forma possível para que a gente possa ter um resultado muito mais assertivo com o cliente. Ajudar o cliente a tomar as melhores decisões é uma das formas de simplificar o dia dele, tá certo? A segunda forma é o seguinte, tá? Simplificar enviando documentos, ilustrações, fotos para o cliente na tomada de decisão. Às vezes nós estamos no meio de uma negociação e o cliente tem alguma dificuldade de entender qual é o produto que você está trabalhando. Às vezes você também tem dificuldade de passar para ele o que é. Usa uma foto, usa algum tipo de demonstrativo para mandar para ele entender o que de fato você está querendo vender para ele. A gente usa muito isso aqui onde eu tenho a minha equipe de vendas, a gente tem ilustração para todos os produtos que a gente trabalha aqui. Então use bastante, use e abuse da ilustração, viu? Que é uma coisa maravilhosa. O que mais tem para a gente poder fazer para simplificar o dia a dia do cliente é falar a língua do cliente. Vamos falar a língua, vamos aprender a falar os jargões, falar para que ele possa entender. Deixa eu te contar uma história para vocês. Uma vez eu estava atendendo um cliente e ele me ligou e disse para mim assim: Rômulo, na época eu trabalhava com vendas de itens para a indústria e tinha um parafuso específico que é um parafuso para clientes que trabalham com gesso, né? E ele me ligou e disse: Rômulo, eu preciso de 500 centos de parafuso capetinha. E aí eu fiquei, meu Deus do céu, o que será que ele está querendo dizer com isso, né? E aí eu fui atrás na internet, usei o Google, usei tudo e não achei nada. E aí eu tive a ideia na hora de ligar para um outro colega, um outro cliente que eu tinha do mesmo segmento e disse: cara, o cliente me ligou aqui querendo um parafuso capetinho, o que é isso, né? E ele virou para mim e falou: olha, é parafuso para drywall, aquele pretinho e tal. E aí eu entendi que no meio dos profissionais que trabalham na área de gesso, eles usam o nome parafuso capetinha porque é o parafuso drywall, né? E aí isso para mim ficou mais claro. E agora quando eu vou tratar com um cliente desse tipo de mercado, eu sempre uso o jargão para a gente criar empatia, para que o cliente se sinta à vontade, para que o cliente entenda que de fato a gente está falando aquela língua dele, né? Uma outra coisa importantíssima que a gente precisa fazer para simplificar, e eu vou falar, tem muito vendedor que não faz isso, é conferir os dados do cliente. É de extrema importância você ter esse cuidado na conferência de dados. Você que tem um televendas, você que trabalha com esse mercado de venda ativa, né? Igual eu trabalho há muitos anos, você precisa entender que toda vez que você vai fazer um fechamento de uma venda, você precisa conferir os dados do cliente. Confere endereço, confere CNPJ, confere pessoa que vai estar recebendo essa mercadoria lá, confere todos os dados cadastrais, para quando você for emitir uma nota fiscal, por exemplo, você não ter nenhum tipo de problema. São coisas simples, ações simples que fazem toda a diferença no dia a dia, tá? E uma forma bacana de você conseguir fazer isso é tendo um checklist, né? Eu vou fazer um outro vídeo falando como montar um checklist com assertividade, um checklist que vá direto ao ponto, que você não fique aquele negócio de encher linguiça, tá certo? Mas ter um checklist é de total fundamento
antes do seu vendedor fazer um fechamento, ele precisa passar pelo checklist para entender tudo isso. Tá certo? Vou ficando por aqui no meu sextou de hoje, sextou atrasado, mas simplificado. Antes tarde do que nunca, tá certo? Um grande abraço, um ótimo final de semana a todos vocês e até a próxima sexta-feira.